Tem muita gente que, com a reforma da Previdência Social, acabou se movimentando um pouco ali para poder organizar a sua vida previdenciária e verificar se não seria possível se aposentar com as regras anteriores à reforma. Como todos sabem, toda a reforma da Previdência vem sim para retirar direitos, para poder fazer com que a pessoa fique mais tempo na Previdência Social, que recolha por mais anos, se aposente mais velha. Essa é uma realidade que a gente não pode negar. E com a reforma agora da Emenda Constitucional 103 de 2019, isso não fugiu à regra. De fato, todas as pessoas que já estavam no sistema vão ter que ficar um pouco mais de tempo. E com isso, muita gente, com o número de regras de transição, que atualmente deve ter 5 regras de transição, acabaram tentando achar mecanismos para poder se aposentar com a regra anterior ou se aposentar mais rápido. E uma dessas possibilidades é o recolhimento retroativo. Vamos aqui dar um exemplo do que nós estamos falando. Vamos imaginar que eu sou contribuinte individual e deixei de recolher entre os anos de 2016 a 2020, por exemplo. Deixei de recolher. Passei ali por uma situação econômica difícil e mesmo auferindo renda, deixei de contribuir. Vamos imaginar que agora em 2023 eu consigo olhar ali e vejo que tem um espaço que eu não recolhi para a Previdência Social. Se eu não recolhi, a Previdência não vai contar como tempo de contribuição. Isso eu sendo um contribuinte individual. Qual é a solução possível para esses casos? A solução possível é você indenizar, ou seja, você demonstrar para a Previdência Social que você auferiu renda e realizar uma indenização, recolhimento retroativo. Eu vou lá, faço os cálculos, verifico que vale a pena contribuir, faço o cálculo com juros, com as correções devidas e verifico, vale a pena eu recolher para que esse tempo de contribuição entre no meu histórico, entre no meu CNIS, e com isso eu consigo antecipar a minha aposentadoria. Ou melhor do que isso, eu consigo realizar as regras, eu consigo me enquadrar nas regras antes da reforma da Previdência Social. Com esse ato que faltava, eu consigo formar os meus requisitos para me aposentar de forma mais benéfica, ou seja, antes da reforma da Previdência Social, ou consigo entrar em uma das regras de transição, como, por exemplo, a regra dos 50%, para poder me aposentar mais cedo. O que o INSS tem feito com relação a esses recolhimentos retroativos? O INSS emitiu uma portaria 382 de 2021, dizendo que quem contribuiu de forma retroativa fora do seu tempo não vai ter direito de entrar nas regras de transição e também não vai ter direito de exercer o seu direito adquirido, mesmo se ele já tenha formado as suas condições de aposentadoria antes da reforma. Por exemplo, vamos imaginar que com esse tempo de contribuição que eu falei, de 2016 a 2020, eu tenha 35 anos de contribuição antes da reforma. A gente sabe que antes da reforma não tinha idade mínima, então os homens poderiam se aposentar com 35 anos e as mulheres com 30. Vamos imaginar que eu recolho este período e o INSS me diz o seguinte: pronto, agora você tem os 35 anos antes da reforma porque eu indenizei, eu paguei o que devia para a Previdência Social. Nessa portaria que eu acabei de mencionar, o INSS diz que não pode. Você não pode se aposentar e você não pode exercer o seu direito de uma das regras de transição para se aposentar mais cedo. Veja, meus amigos, o grande detalhe desse vídeo é para informar que essa portaria do INSS não é lei. E na nossa opinião, inclusive formada a partir de várias decisões dos nossos tribunais, essa é uma portaria ilegal. Portaria, decisão do INSS não é lei. O INSS, assim como todas as entidades públicas e todas as pessoas, devem submeter à lei. Se tem uma coisa importante dentro do direito previdenciário, é o direito adquirido. Se eu já formei as condições para ter determinado benefício, nenhuma lei posterior pode me tirar esse direito. Nenhuma lei é capaz de modificar o direito que eu já tenho, que eu já formei. Então, se eu não paguei as minhas contribuições, mas a Previdência Social, dentro também das leis, me dá essa opção de recolher retroativamente, eu tenho o direito, inclusive constitucional,
de garantir os meus direitos conforme as regras anteriores. A questão aqui é bem simples. Se você realizou contribuições retroativas e o INSS não está considerando essas contribuições retroativas para que você venha se aposentar com uma das regras de transição ou pelas regras do direito adquirido, ou seja, as regras anteriores à reforma, você tem todo o direito de ingressar com uma ação judicial, obrigando o INSS a garantir o seu direito constitucional ao direito adquirido. Inclusive, nós temos várias decisões do próprio TRF4 que garante essa possibilidade ao segurado. O INSS tem que compreender que ele não está acima da lei. A Previdência Social não pode, em nenhuma análise, criar legislações a partir de portaria. Isso é manifestamente ilegal e se você está nessas condições, o ideal é que você procure uma assistência jurídica e ingresse com uma ação a fim de fazer valer o seu direito. Quer saber mais sobre esse assunto? A gente pede que vocês nos sigam aqui no nosso canal e também visite outras redes sociais como Instagram e também no Facebook. Um forte abraço e até o próximo vídeo.